Amém? Em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 19, no versículo, nós vamos ler aqui o versículo 31. Amém? Está escrito assim a palavra de Deus. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, guarde isso. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era muito rico, e quando o rei esteve em Maanaim, ele o havia sustentado. Estou lendo a Bíblia para você agora. Barzilai disse o rei: venha para Jerusalém, fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu: eu não vou viver muitos anos mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Daqui a pouco eu vou explicar, vamos ler primeiro. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixa-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Irmãos, eu quero aqui também mandar um abraço para o meu amigo Bruno. O Bruno, esposo da Natane, né? Esteve ali nos visitando, né? Que Deus te abençoe, Bruno. Vamos estar marcando aí essa semana ainda, em nome de Jesus, está indo lá no Monte Palmares, amém? A nossa irmã Laiane, a paz do Senhor Jesus para você, que Deus abençoe, tá, meus irmãos? Irmãos, o texto ao qual eu acabara de ler para você, fala de quando Davi, ele esteve voltando de uma grande vitória contra, né, ou melhor, Davi ele sempre se defendeu, mas o seu filho Absalão havia perseguido Davi por um longo período de tempo, e Davi não queria matar, então, o seu filho. Davi tinha dado até ordem para não fazer nenhum mal, mas você já conhece a Escritura Sagrada. Os soldados de Davi o encontraram Absalão e acabaram sim matando Absalão. Então, preste bem atenção. Agora, Davi, eu estou resumindo aqui para você entender, ele vai ter que atravessar o Jordão para poder então chegar em Jerusalém, de volta ao reinado, de volta à casa do pão. Jerusalém significa, irmão, casa do pão. Só que havia um ancião com Davi, havia um homem velho com Davi, que há muito tempo havia abençoado, havia dado suporte a Davi. E Davi disse para ele, olha, o nome dele era Barzilai. Davi disse para ele, olha, vamos atravessar o Jordão comigo. Você me ajudou muito tempo. Agora chegou a hora de eu te honrar. Agora chegou a hora de eu te abençoar. Barzilai. Só que esse homem disse, não, Davi, eu não vou atravessar o Jordão com você. Eu já sou muito velho. Eu já não tenho mais prazer na vida. Eu seria um peso para você, Davi. Eu só vou até no começo do Jordão e depois eu vou voltar para minha casa, voltar para minha terra, e ali eu quero morrer e ser sepultado
no túmulo dos meus pais, porque as minhas pernas já estão fracas. Davi, eu já não consigo mais andar, eu já não consigo mais ter a força que outrora eu tinha. Irmãos, eu trago uma palavra para você que quando começou, agora isso aqui é Deus falando contigo. Talvez quando você chegou na igreja, as pessoas falavam para você, olha, na igreja não é fácil seguir Jesus, tem perseguição, muitas das vezes você vai ser caluniado, você vai ser abençoado, mas vai ter luta. E no começo da caminhada, muitos diziam, não, a obra é assim mesmo, a Bíblia diz que tem que carregar a cruz. Só que no passar do tempo, muitos falaram assim, eu queria tanto ir para a igreja, se fulano de tal não tivesse feito tal coisa comigo, pastor, eu estaria na igreja até hoje, você acredita? Se Bertrand não tivesse me dado a paz do Senhor, eu tinha ficado na igreja. Mas porque fulano não me deu a paz do Senhor, eu saí da igreja. Pastor, eu saí da igreja foi por causa do pastor. Por causa que eu não concordo com aquele pastor, e eu fiquei tão desanimado, que eu não vou mais em igreja nenhuma, porque eu estou magoado. Aí faz um bicão assim, ó. Olha o tamanho do meu beijo. Não vou mais em igreja. É assim que muitos fazem. Porque a tendência é essa, irmãos. No decorrer da caminhada, se a gente não exercitar a fé, se a gente não buscar o alimento espiritual, todo mundo começa. Caminhar com Jesus, todo mundo quer. Mas na hora de pagar o preço, na hora de atravessar o Jordão, para ir em Jerusalém, muitos já começam a olhar o lado negativo. Muitos já começam a olhar os obstáculos. Muitos já começam a olhar as dificuldades. E falam assim, não, Senhor, até aqui. Não, Senhor, eu não preciso mais de buscar o Senhor na igreja. Eu já tenho a live. Eu posso assistir daqui. Eu não preciso atravessar o Jordão para ir até Jerusalém. Jerusalém representa a igreja. Jerusalém significa casa do pão. E aonde é que é a nossa casa do pão, irmãos? É a igreja. E muitos dizem, não, eu estou cansado. Não, eu posso ficar aqui porque coronavírus. É o que muitos dizem. Mas sabe o que eu acho interessante? É que, eu já falei isso aqui, as pessoas têm que pegar ônibus todo dia para ir trabalhar. Tá assim, ó, lotado. Tem gente que faz questão de chegar perto de você e vai assim, ó, tossir na sua cara. E as pessoas não preocupam. Às vezes olha assim, mas tá tudo bem. Porque na consciência de muitos, eu não vou pegar o coronavírus porque eu estou indo trabalhar e Deus me protege. Glória a Deus por isso, não estou falando que está errado. Às vezes a pessoa sai de casa e fala assim, não, eu vou no supermercado porque eu preciso comprar o alimento para minha família. E a pessoa pensa, não, Deus não vai me deixar eu pegar o coronavírus porque eu estou indo no supermercado. A pessoa vai na farmácia, tá aquela fila, aglomeração, eles tiram a aglomeração de dentro da farmácia, mas deixam aquela fila lá fora. Não, mas eu não vou pegar o coronavírus porque, eu estou indo na farmácia e Deus entende. E aí quando o Rei Jesus chama muitos para poder glorificar e cultuar Ele, o que muitos dizem? Não, eu não posso ir na igreja. Eu tenho que evitar a aglomeração. Se eu for dentro da igreja, eu vou ser contaminado. Quer dizer, a pessoa não pensa que vai ser contaminado no ônibus, não pensa que vai ser contaminado no supermercado, não pensa que vai ser contaminado nos bares, porque os bares estão lotados. E eu vou falar aqui, e as autoridades não fiscalizam. E muitos que se diz crentes eu não vou à igreja porque eu vou ser contaminado. Sabe o que dá a entender, irmãos?
que parece que o vírus ele mora dentro da igreja. Parece que o coronavírus ele mora lá dentro. No bar não tá, no supermercado não tá, no ônibus não tá, nas ruas não tá, no abraço dos colegas de trabalho não tá, mas dentro da igreja tá, porque é o lugar mais poluído que tem. Então eu gostaria, irmãos, tô fazendo aqui apologia para você sair de casa, não. É um caso a refletir. É um caso a se pensar. Por quê? Preste muita atenção. Este homem aqui, sabe qual que é o significado? Eu fui no dicionário bíblico. Sabe qual que é o significado da palavra Barzilai, que é o significado do nome deste... Eu quero dar o tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é o crente velho. Só que o crente velho aqui não é no sentido físico, velhice. Eu estou fazendo aqui uma comparação. É no sentido espiritual. O nome Barzilai em hebraico, o nome Barzilai ou Barzilai em hebraico significa homem de ferro. Imagina só. Imagina eu me apresentar aqui na transmissão ao vivo dizendo: está entrando no ar o programa com o pastor Homem de Ferro. Tem até acho que um super-herói, né? Com este nome, né? Homem de Ferro. Só, irmãos, que parece que é uma ironia. Porque o mesmo homem que carregava um nome, quem sabe, dado pelos seus pais, não é verdade? Com certeza. Homem de Ferro. Ele mesmo disse aqui, olha. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era muito rico. Verso 33. Davi dizendo: venha para Jerusalém e fique comigo que eu vou te sustentar. E ele disse: eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. O que significa isso, irmãos? Que este homem, as suas forças físicas, Davi estava dizendo: eu vou te sustentar, nem que eu tenha que te carregar nas costas, nem que eu tenha que pedir meus soldados para te carregar, mas eu quero você comigo. Ele disse: não, eu quero ficar aqui. O que significa isso? Pernas fracas. Acompanhou o rei até o rio Jordão, mas não quis atravessar o caminho. Quantos já, irmão, não tem forças para chegar à casa de Deus por medo? Não vou falar de igreja agora não, vamos falar da comunhão com Deus agora. Quantos já não tem mais forças de ir ao monte da oração? Quantos já não tem mais forças de buscar a Deus porque as suas pernas espirituais estão atrofiadas? Porque as suas pernas espirituais dizem: não adianta orar, não adianta colocar o seu joelho no chão que Deus não vai ouvir. Aí você vai ver pastor, diácono, diaconisa, evangelista, levita, presbítero, e aí vai. Por quê? Muitas pessoas pensam que por chegarem em um patamar, chegaram em uma hierarquia dentro de uma igreja, que não precisa orar mais, não precisa jejuar mais, não precisa ler a Bíblia, não precisa fazer mais nada, que já está bom. E aí as suas pernas espirituais começam o quê? A falar assim: não, eu não preciso atravessar o Jordão. Deus sabe das minhas condições. Só que a pessoa vai perdendo a sua comunhão com Deus. A pessoa vai perdendo a sua intimidade com Deus. Por exemplo, no meu caso, eu sou pastor, presidente da igreja pentecostal Evangelho Vivo. Mas você acha que eu posso me dar o luxo de dizer: não, eu não preciso mais ler a Bíblia porque eu sou pastor? Não, eu não preciso mais ouvir ninguém pregar. Se eu quiser eu posso ouvir, né, eu mesmo pregar. Não, isso se chama orgulho, isso é a vaidade. Meu querido e minha querida irmã, ouça a palavra do Senhor. Deus hoje Ele está me usando para dizer para você, meu irmão: levanta e anda em nome de Jesus. Se você que está me ouvindo aí agora
nesta transmissão ao vivo, pastor, estou sentindo dores fortes nas minhas pernas. Seja curado aí agora em nome de Jesus. Pastor, eu estou sentindo um desânimo muito grande, eu não consigo mais buscar a Deus. Eu perdi, pastor, o prazer de ir à congregação, porque eu não confio mais em pastor nenhum, porque eu me decepcionei com a obra de Deus, porque eu me decepcionei com a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Quem te convidou e quem deu a vida por você não é aquela pessoa que está lá atrás do púlpito, não é aquela pessoa que está lá segurando o microfone, mas é aquele que deixou com que os cravos nas mãos e nos seus pés transpassassem. Arabasto e quemanto rablacai. Você não tem que ir para a igreja por causa de pastor, você não tem que buscar a Deus por causa de evangelista, de missionária, de cargo na igreja. Você tem que ir, eu tenho que ir, nós temos que usar as nossas pernas para ir à casa de Deus. Nossa fé para quê? Por aquele ao qual deu a sua própria vida por mim e por você. Amém? O nosso irmão Leandro diz aqui, ó, estou atento às palavras que vêm de Deus, sempre. O difícil apenas é saber esperar. Pois é, irmão. Mas Deus é contigo. Sabe? A hora de Deus é a melhor hora que tem, porque o relógio de Deus não é igual ao nosso relógio. E esperar, irmãos, né? Como o nosso irmão Leandro falou, esperar cansa. Tem pessoas que, né, vai ali convivendo com a promessa há tanto tempo, que na hora que a promessa chega, né, o que muitos fazem? Eu esperei tanto tempo que eu perdi até aquele desejo de ver a bênção de Deus alcançar. O que é isso? Né, no caso, não o caso do Leandro, né, particular, estou falando aqui geral, né? Quando a bênção chega e a pessoa de tanto tempo esperar já não tem nem força para tomar posse. O que é isso? É o crente velho, irmãos. Perdeu as forças de se achegar a Deus. Não tem mais prazer de ler a Bíblia. A Bíblia para ele é um livro cansativo. É um livro que dá sono. Mas se ligar à Globo tem prazer de ver notícia 24 horas. Quantos morreram do coronavírus? Sabe, irmãos? A gente poderia ficar falando aqui só de pernas, mas o texto aqui fala muito mais sobre isso. Por exemplo, aqui no versículo 35, olha o que a Bíblia diz. Olha o que o homem de ferro, olha o que o Barzilai disse para o rei Davi na hora de atravessar o Jordão e ir para Jerusalém. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso, sabe, para o Senhor. Você vê, eu vou falar sobre sentir o gosto, né? Eu vou falar sobre ouvir, mas do jeito que esse homem está aqui, praticamente 80 anos, né? Praticamente esse homem aqui nem enxergava mais direito. Só que eu estou fazendo aqui um comparativo espiritual. Crentes velhos. Estou pregando aqui para crentaiada também, que se acha o tal, que se acha a última Coca-Cola do deserto, sabe? Que confia mais em si mesmo do que em Deus. Rabasto e canto, rablandere braçuri canto na blerrácia. Andasto e quer que manto na blai de canto nébia. Aleluia. Irmãos, falar sobre velhice também fala dos olhos escurecidos. Você pode observar que a maioria das pessoas que já estão idosas usa óculos, cataratas, não é verdade? Miopias. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque às vezes a pessoa é até jovem, mas espiritualmente a sua visão espiritual já está igual a visão aqui do Barzilai, o homem de ferro. O que significa isso? Este homem, lá em Jerusalém, ele não poderia ter o discernimento mais sobre o bem e o mal. Por quê? Porque perdeu a visão, queridos. E a pior coisa
na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é quando ele ou ela perde o discernimento do que é certo ou do que é errado, do que agrada a Deus e do que agrada ao diabo, do que é bênção ou do que é maldição. Você está entendendo, meus irmãos? Sim ou não? Aleluia, né? Ele não poderia mais, né, discernir entre o bem e o mal, como está escrito aqui na palavra de Deus. Perdeu a visão. O pastor prega e muitos falam, isso aí é carne, né? Pessoa vê alguém no mistério se entregando ao Espírito Santo, aí lá vem os fariseus falar, isso aí é carne, isso aí é carne. Se pecar contra Deus tem perdão. Se pecar contra Jesus, diz a Escritura, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo de Deus, na dúvida, fica na sua, irmão. Na dúvida, aponta o dedo para julgar, não. Fica quietinho. Deixa que os obreiros cuidem, que o pastor cuida. Tem que ter o que, irmão? Visão espiritual. Quantos que já perderam a visão espiritual de Deus? Perderam a capacidade de sonhar. Se entregaram a uma enfermidade e falaram, não, eu não tenho mais fé, eu acho que Deus não pode me curar. Quantos que têm um sonho de estudar, de se formar? Quantos que têm um sonho de se casar, constituir uma família, mas por causa da sua visão espiritual perdida, nem crê que Deus existe mais? E quando a gente fala sobre visão espiritual, eu não posso deixar aqui de fazer uma menção sobre um sacerdote da época do profeta Samuel. Quem? O sacerdote Eli, irmãos. Quem que era o sacerdote Eli? Era o pai de Hofni e Finéias, que moravam dentro do templo. Quantas vezes Deus enviou os profetas dele para ir falar com o sacerdote, com o pastor Eli ali, no livro de Samuel. E a Bíblia diz que os filhos do sacerdote Eli, eles roubavam dentro da casa de Deus. Eles pegavam o garfo e não deixavam com que as pessoas oferecessem ali os sacrifícios a Deus, e eles tomavam o animal da pessoa e comiam da gordura. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote Eli, eles aglomeravam as mulheres na porta do templo. E eles traziam as mulheres para dentro do lugar santo. E ali dentro, eles se prostituíam com elas. E Deus então, diz a palavra de Deus, que levantou os profetas para poder exortar o sacerdote Eli. E o que ele fez? Entrou num ouvido e sai no outro. Ele até chegou a falar assim, meus filhos, vocês não podem fazer isso. Sabe quando Deus está falando para pegar mesmo firme? E aí o sacerdote ou o pai de família sem jeito, meu filho. Por quê? Porque não ensinou desde pequeno, não disciplinou, né? É igual aqueles pais que chegam dentro da igreja, os filhos na hora da palavra, sabe, não tem freio. Tem pai, tem mãe que chega dentro da igreja e solta os filhos para dentro da igreja e acha que o obreiro, acha que o diácono tem a obrigação de olhar. Que ministério que é? Ministério Parque de Diversão, Ministério Disneylândia, Ministério Discovery Kids? Não, irmãos. Segura o teu filho, meu irmão. E foi isso que aconteceu com o sacerdote Eli. Foi isso que aconteceu com o pastor Eli. E aí diz a Bíblia que este homem já estava ali meio cego, né? Aleluia. Já estava já ruim das pernas. A ponto de quando, aleluia, a notícia de que a arca de Deus, estou aqui adiantando, a arca foi tomada, o que aconteceu? Ele, da sua cadeirinha, na porta do templo, caiu para trás
com a notícia, quebrou ainda o pescoço e morreu. Por quê, irmãos? Porque já estava cego. A pessoa que perdeu a visão espiritual, tudo que acontece para ele é motivo de suicidar, é motivo de largar tudo, abandonar a família, abandonar a igreja, sabe? Não buscar mais a Deus, porque os seus olhos, a sua visão espiritual já está escurecida. Para eles ou para ela, tudo quanto é pastor é ladrão. Ué, mas peraí, na polícia tem policiais honestos? Tem. Tem o corrupto? Tem. Na saúde, tem médicos sérios e honestos? Tem. Mas também tem médicos sem vergonha? Tem. Na política, tem políticos sérios, tem político honesto? Acredite se quiser, mas tem. Mas também tem ladrões, charlatão, bandidos, colarinho branco? Tem. Na igreja, tem pastores sérios que dá a vida pelas ovelhas? Tem. Mas também tem os mercenários? Tem. Então a pessoa que não tem visão espiritual, meu querido, ele generaliza tudo. É mais fácil generalizar do que falar assim, ó, vamos usar a nossa visão, discernimento de espírito, porque visão espiritual fala isso, discernimento de espírito, desto e de canto, da canto, na barrácia. Diz a palavra de Deus aqui, olha, que o homem de ferro, o significado do nome dele, né? O Ender Carlos diz aqui, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Diz aqui o Leandro, né? Sempre encontrei os melhores resultados em Deus. Só que os dias e os pesos da responsabilidade e compromisso, família, casa e trabalho, vão sendo maiores. Mas temos sempre que acreditar que o melhor vem. Amém, meu irmão? Deus é contigo. Daqui a pouco eu vou orar por você. Deus está te fortalecendo nessa tarde, tá? Em nome de Jesus. Essa palavra de Deus aqui está entrando, sabe, como uma vitamina espiritual para a tua vida, meu irmão Leandro. O David diz glória a Deus, pastor David, da Kairos Church. Amém? Calma aí, gente. Vamos lá, vamos lá. Ó, verso 35 ainda, hein? Aleluia. Já tenho 80 anos. Olha o que o Barzilai estava dizendo para Davi. E não tenho prazer em mais nada. Olha só, irmão. Não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo. E já não posso ouvir a voz dos cantores. Ai, ai, ai. É aquela pessoa que diz assim, eu vou na igreja para quê? Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu vou na igreja para quê? O crente velho. Para que eu vou na igreja? Sendo que eu nem escuto louvor mais. Eu prefiro ouvir música mundana. É mais agradável aos ouvidos. Ah, eu vou na igreja, mas é muito barulho. É muito barulho. Aí vai numa igreja que não tem muito barulho. Nossa, mas aquele irmão ali, ele não toca bem. Nossa, mas aquela irmã ali, ela não tem uma voz para louvor. Tudo tá ruim. É o quê? Né? E diz mais. Diz ele aqui, ó. Eu não sinto gosto do comer ou beber. Quer dizer, é aquela pessoa, meu irmão, minha irmã, que perdeu o paladar espiritual. Desto e nenasto nébia. O que é a pessoa, meu irmão, minha irmã, que perdeu aí o paladar espiritual? Não tem gosto mais. Não tem mais o prazer de ouvir a palavra de Deus. A maioria das pessoas hoje, meus queridos irmãos, só, entre aspas, sente a presença de Deus, ou entre aspas, consegue dar um glória a Deus ou aleluia, quando o pastor que está ministrando, ele fala, ó, Deus está me mostrando aqui, ó. Deus está me revelando aqui, ó. Ah, meu amigo. Aí é glória a Deus, aí chora, aí sapateia, né? Aí, meu querido e minha querida irmã, é Jeová. Aí sente. Mas quando é para ouvir a palavra de Deus, quando é para meditar nas santas escrituras, o que muitos fazem? Ah, não, isso é cansativo. Ah, não, esse pastor aí não prega bem.
Ele não é o pastor fulano de tal, né? Ele não é o pastor ciclano. Aleluia. Meus irmãos, é forte o manto aqui, né? Com aquelas pessoas que vivem em busca de revelação. Meu irmão, eu tenho aqui uma boa notícia. A maior revelação é a palavra. E olha que Deus me usa. Mas vou dizer para você. Essas pessoas que vivem nesse negócio de ai pastor, eu tive um sonho, pastor. Eu creio que Deus fala por sonho. Creio. E Deus usa muitas pessoas. Mas tem gente, meu irmão, que é toda hora. É toda hora um trem. Sonhei. Pessoa que fica sonhando demais é porque está dormindo muito e trabalhando pouco. Deixa o neblanto de plástico de quebra. Eu vou ler para você aqui a exortação de Deus, que tem pessoas, irmãos, as pessoas hoje não querem ouvir a pregação. As pessoas só querem ouvir assim, tive um sonho, sonhei, tô vendo. Olha o que Deus diz assim, Jeremias 23, versículo de número 21. O Senhor diz: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Escute isso. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem, e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Versículo 23. Eu sou o Deus que está em toda parte, e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então Deus já está dizendo aqui que Ele está falando comigo e com você. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não posso ver. Então, vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas, que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos meus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. E aí vem o verso 28. O profeta que teve um sonho deve contá-lo como um simples sonho. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como um fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus está falando contigo, meu irmão. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que muitas pessoas dizem, sonhei. Deus está me mostrando aqui, compartilha a minha live. Tem 30 pessoas aqui, presta atenção. O que muitos hoje estão fazendo nas lives? Tem 30 pessoas aqui que Deus está me mostrando que se compartilhar a minha transmissão, Deus vai me usar para falar com essas pessoas. Deixa eu ver. E aquilo vai movimentando. Não, irmão. Para. Deus está falando que isso é engodo. Deus está falando aí, meu irmão, que quando Ele tem que falar, não precisa de você compartilhar a live, não. Se Ele tiver que falar com você, Ele fala. Se Deus tiver que falar com alguém que nessa transmissão ao vivo, que nem está assistindo agora, vai assistir depois, Deus mostra. Derasto nebre canto da sundébia. O Denis diz aqui, glória, Deus é conosco, uma boa tarde para você, um abraço, meu irmão Denis. Então, meu irmão, é chegado o tempo do povo de Deus despertar. É chegada a hora, é chegado o momento da igreja acordar e deixar de ser aquele crente velho, de velhas atitudes, de velhos pensamentos,
que não busca mais a palavra de Deus. Aleluia. Perder o paladar, o gosto de comer ou beber. Quantas pessoas, irmãos, que vão até as igrejas, que tem anos de dentro de igreja, mas chegou o culto da Santa Ceia, some e desaparece. Todo culto de Santa Ceia é uma desculpa diferente da outra. Todo culto de Santa Ceia, para não participar da ceia, ai, tô com dor de cabeça, ai, não sei o que. Todo culto não, irmão, vamos parar com isso. Vamos ter o prazer e a satisfação de alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Quanto já não sente o gosto da palavra de Deus nas suas vidas? A palavra de Deus para eles não tem mais sentido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Foi com o poder da palavra de Deus que Ele criou os céus e a terra. Foi com o poder da sua palavra. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o verbo. Então, meu querido, profeta do século 21 é falho. Nem todos. Mas profetas para segurar membros dentro de igreja, muitas das vezes falam o que quer. Um abraço para minha querida irmã Sandra Raquel. Eita glória. Um abraço para minha irmã Nélia. Cadê o glória a Deus aí? E você que quer dar um glória, você que quer dar um aleluia, manda um áudio, tá, gente? Manda o áudio, é 994206503. Deixa o teu like, aleluia, tá? A nossa irmã Teca tá aí ligadinha. Voltando para cá, irmãos. Então, para quem chegou agora, né? O homem velho, o crente velho, Barzilai, Davi chamou ele para atravessar o Jordão, ele não quis, ele falou. Então, resumindo, para quem chegou agora, eu não vou porque minhas pernas já estão fracas, minha visão já está escurecida, eu não sinto mais o prazer em mais nada, nem no comer e nem no beber. Quer dizer, aquela pessoa que não tem mais prazer em comunhão com os irmãos, aquela pessoa que tem mais prazer em viver isolado. Não, irmãos, esse negócio de cultuar a Deus em casa não é a mesma coisa. Como que você vai ter comunhão só com a sua família, querido? Sabe por quê? Porque na igreja a gente vê gente de todo tipo. Nós vemos pessoas calmas, pessoas nervosas. Nós vemos pessoas reservadas, mas nós vemos também pessoas que às vezes dão com a língua no dente. E é com essas pessoas que nós temos que ter comunhão, irmãos. E o povo não quer comunhão porque velhos de igreja prefere ficar acomodado. Derasto, né, brigando, né, guidácia. Diz aqui o verso 35, né? Ele falando que ele, como é que é aqui, ó? Verso 35, vamos voltar lá. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 19, 35, ó. Não sinto gosto do comer, do que como o que bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Aleluia. Não posso ouvir a voz dos cantores. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja santo o teu nome. O povo está dando glória a Deus aí, gente. Vai dando lugar aí, vai dando glória. Né? O que é isso? Ele está falando que ele não sente mais o prazer de ouvir a voz dos cantores. Mas eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual. Quantos hoje, irmãos, que não conseguem mais ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas, irmãos, quantos pastores eu já conheci na minha caminhada que não ouvem mais a voz de Deus, que perderam o contato. Você voltando aí na palavra, nós vemos o próprio Eli, o sacerdote, quando Samuel era apenas uma criança, e Deus chamava Samuel, e foi preciso 3 vezes acontecer. Quer dizer, Deus estava falando com a criança, mas não falava mais com o sacerdote, porque ele perdeu o discernimento, né? Nosso irmão Rony diz: a paz do Senhor Jesus seja com todos. Glória a Deus, meu irmão Rony. Glória a Deus, minha irmã Teca. Glória a Deus, Bruno. Dá um glória aí, né? Cadê os glória a Deus aí do Rony no caminhão? Ô glória.
Quantos que já não ouvem mais a voz de Deus e só querem buscar a Deus quando a coisa já desandou? Aí quer orar, aí quer ouvir a voz de Deus. Meu irmão, busca a Deus agora, enquanto está tudo bem contigo. Não deixa as coisas se agravar para eu e você lembrar de Deus, não. Pregue para mim também, irmãos. Aleluia. Quantas vezes Deus te acordou de madrugada para orar? Sabe aquela noite que você levanta para ir no banheiro, toda hora te dá sede, você vira por um lado e para o outro? Até hoje você não entendeu, quem sabe, que aquilo ali é Deus querendo falar contigo. Que aquilo ali é Deus querendo te chamar. Isso aí, ó, minha irmã Sandra dando os likes aí, ó. Ela tá ligadinha, viu? Oi, minha irmã Sandra. Sexta-feira, hein? Na igreja. E ó, marca um dia de eu ir ungir tua casa aí visitar, hein? Um abraço para sua mãe, a Verinha, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, agora o que eu vou falar aqui é muito sério. Eita glória. O que eu vou ler aqui, talvez você nunca ouviu falar dessa pregação, descomandebre plasto plégia. O que eu vou pregar aqui agora. Aleluia. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, assim como eu, vou pedir para você abrir aí, olha. Não é primeira não, tá, gente? Tem gente que fala errado. Primeira Reis. Não. É primeiro livro dos reis. Ou primeiro Reis. Amém? Primeiro livro dos reis. Capítulo 13. Verso 11. Eu estou lendo para que você vá entendendo a mensagem. Vá discernindo. Vai sentindo o gosto. Amém? Vai comendo do pão. Oh, glória. Bebendo da água da fonte que é Jesus Cristo. Oh, maravilha. Ó, 1 Reis, capítulo 13, verso 11. Diz assim: naquele tempo, havia um velho profeta, ó, velho profeta, que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel, e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então, o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? Por onde ele foi? E eles lhe mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. E ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Ele respondeu: sou sim, respondeu o homem. Verso 15. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo. Convidou ele. Verso 16. Disse o profeta de Judá. São dois profetas que estão conversando aqui. O profeta velho e o profeta de Judá. Amém? Verso 16. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer, nem beber nada aqui com você. Porque, verso 17, o Senhor Deus mandou que eu não comesse e nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho onde vim. Então vou colocar o dedo aqui, marcar e olhe para mim. Esse profeta velho, ele ficou sabendo o quanto Deus usou o profeta de Judá no reinado do rei Jeroboão. E este profeta velho, ele quis conhecer este profeta de Judá. Ele mandou com que os seus filhos colocassem, amassem a sela no seu cavalo e isse de encontro a este profeta de Judá. Profeta velho, chegando até o profeta de Judá, viu com que o profeta de Judá estava sentado, sem comer nada, sem beber nada, debaixo de uma árvore que era consagrada a Deus. E aí,
O profeta velho chegou então para o profeta de Judá e disse: olha, vem para minha casa, fica hospedado lá, vou lá para casa, senhor. E o profeta de Judá disse: não, eu não posso, porque Deus falou para mim ficar aqui em jejum, Deus falou para mim ficar aqui e não voltar pelo caminho de onde eu vim. Era manto do profeta de Judá com Deus. Sabe o que o profeta velho diz? Olha o que ele teve coragem de falar. Aonde, pastor? No verso 18. É a palavra de Deus. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Aí diz o final do versículo: mas ele estava mentindo. Muito bem. Então Deus havia falado para o profeta de Judá: não sai daqui dessa árvore, você vai ficar aqui sem comer nada, sem beber nada, eu quero falar com você e você não vai voltar pelo mesmo caminho. Aí o profeta velho, com inveja de ver como Deus estava usando o profeta de Judá, foi atrás dele para tirar ele do foco, para tirar ele do caminho. Ele mentiu falando que um anjo apareceu para ele, para chamar o profeta de Judá para ir para a casa dele. Aí, por outro lado, e aqui é o que eu quero chegar ao ponto, o profeta de Judá, na inocência e sem também um discernimento, falou: se Deus está falando com você através de um anjo que eu tenho que ir na sua casa, profeta velho, então eu vou. E ele foi. Desce um decanto na blarrácia. E sabe o que aconteceu, querido? A Bíblia diz que o profeta de Judá foi na casa do profeta velho, comeu e bebeu, e depois foi embora para o seu caminho. E sabe o que aconteceu com o profeta de Judá? Por não ter dado ouvido à voz de Deus, a Bíblia diz que no meio do caminho apareceu um leão faminto e matou o profeta de Judá, pelo fato dele não ter obedecido a palavra de Deus. Desfunderá, blasfêmia, decanta. Sabe por quê? Porque ele foi enganado pelo profeta velho. Irmãos, e é o que tem acontecido hoje no meio do povo de Deus. Quantos profetas velhos espirituais tem aí? Quando eu digo velho, não é no sentido de idade, não. É no sentido de velho de esperteza, veaco. Hoje em dia, meus irmãos, tem pessoas que para adivinhar o CPF do outro, dá um jeito. Tem profeta por aí que ele mesmo faz a macumba, coloca lá no cemitério e fala que Deus revelou e leva a pessoa lá. Gente, acorda, gente. O que a palavra diz? Eu vim aqui para denunciar. Eu vim aqui, sabe para quê? Para pregar a verdade e dizer para você, meu querido irmão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que muita gente me persegue. Por isso que muita gente não quer que você venha para minha igreja. Porque eu abro a Bíblia e falo mesmo. A maior revelação, meu irmão, é a palavra de Deus. Eu sou um profeta e recebo revelação do Espírito Santo também. Mas eu quero dizer para você, se Deus não mostrou nada, não fale nada, mas leia a palavra de Deus, leia um salmo. O profeta velho, ele enganou o homem de Deus. E o que eu já vi de pessoas frustradas, chegar para mim e falou: pastor, eu fui em uma determinada igreja e Deus usou um profeta lá para falar para mim fazer tal coisa e eu fiz e me dei mal. Sabe por que se deu mal? Porque eu ouvi o profeta velho. Hoje Deus está me usando aqui para dizer para você, meu querido e minha querida irmã, ouça a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não estou dizendo que você não tem que crer em revelação, não. Eu estou dizendo que quando você tem um discernimento de espírito, aquilo vai confirmar no teu coração.
Quando muitos profetas velhos que estão por aí dizendo que o Senhor falou, quando o Senhor não falou nada, vai ter que prestar conta. Vai ter que prestar conta. Então, meus queridos irmãos, aleluia. Pessoa quando perde o temor de Deus, denesto plandenai, as pessoas começam a fazer loucuras. Loucuras, gente. Para ganhar isso aqui, ó, dinheiro. Irmão, todo mundo precisa de dinheiro. Você precisa, eu preciso, todos nós. Mas Deus é maior do que o dinheiro. Deus é maior do que tudo. E Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele cuida de você, meu irmão. Deus cuida de você, minha irmã. Irmã Nélia diz: eita glória. Nossa irmã Sandra diz: eu vou sim, ô glória. Né? Irmão, que mais? Né? Profeta velho, ele é cego até na hora de abençoar. Né? Já estou terminando. O profeta velho, né, o crente velho, ele é cego até na hora de abençoar. Quem? O velho Isaac chamou seu filho Esaú, não é verdade? Porque Jacó havia colocado ali pelo de animais, esterco, para ficar parecendo com o seu irmão. E aí Isaac chegou assim meio cego, falou: esse é meu filho mesmo, né? Peludo, cheira a esterco. Foi lá, tacou a mão na cabeça do Jacó e passou a bênção. Não que Deus não ia abençoar Jacó, Deus ia. Mas o erro, verdadeiramente, se a gente for analisar, no sentido espiritual, estava no Isaac. Cadê o discernimento? Eita glória, a irmã Nélia diz eita glória, né? É verdade, Jeová. Então, gente, que planto, né? Canta. Quantas igrejas por aí que tem consagrado pastores porque são empresários? Quantas igrejas por aí que tem chamado para sentar no altar porque o dízimo é alto, de planto, nébia? Enquanto aquela pessoa que às vezes está desempregada, mas está acordando de madrugada, está orando, está pagando preço, está indo no monte da oração, e só Deus vê, mas por causa que o dízimo é alto, de canto nabla rébia, por causa de interesses particulares de muitos que se diz é homem de Deus. E foi o que aconteceu. Sabe o que é isso? São cegos, profetas velhos, cegos para abençoar, para honrar as pessoas certas. Por causa disso, Jacó passou uma grande luta. Eu posso dizer o que Deus manda, sim ou não? Quantas pessoas que ficam, sabe, naquela gana de ser consagrado, e depois que é consagrado, não entende por que está passando luta, lógico, não se preparou, não tem conhecimento bíblico, não pagou o preço, só quer estar na posição e depois não sustenta. Depois, na hora de impor a mão sobre um demoniado, o demônio não sai, denaço, decanta. Na hora de falar o que Deus manda, não fala porque não tem discernimento. E depois não entende por que é cobrado. Desço de pai. Não, mas eu sou pastor. Pastor para mim tem rebanho. Pastor que é pastor tem rebanho. Existem dois tipos. O pregador. O que é o pregador? É aquele que é convidado. Ele vai lá e prega a palavra de Deus. Depois ele vai para sua casa, vai para o monte, onde ele quiser. Agora o pastor é aquele que, além de pregar, ele cuida de almas, ele cuida de vidas. Ele aguenta muitas das vezes a humilhação do povo para não perder a ovelha, para cuidar. Às vezes a pessoa fere, mas ele está ali porque ele é pastor, ele paga o preço pelas pessoas. Eu costumo dizer que ser pastor não é fácil. Muitas das vezes tem que aguentar humilhação, tem que engolir sapo, tá entendendo? Tem que muitas das vezes deixar a sua família, tem que ajudar. O povo não quer isso não.
O povo só quer os status, mas não quer os ossos do ofício. Dessurianto nebra rácia, profeta velho. Se tiver algum profeta velho me ouvindo aí, deixa eu te dizer uma coisa. Toma vergonha nessa tua cara e vá se converter. Entrega a tua vida para Jesus verdadeiramente, porque Jesus vai querer de você essas almas. Então, para você que está me acompanhando, que às vezes diz eu não tenho nada a ver com isso, glória a Deus, mas eu quero dizer para você, meu querido, deixa com que o homem velho, a velha criatura morra, seja sepultada. Entrega a tua vida para Jesus logo, meu irmão. Você que não batizou, está esperando o quê, só? Ao dia que eu ganhar na Mega Sena eu me batizo. Para com isso, Jesus está voltando aí, ó. Os sinais estão se cumprindo. Liga a sua televisão agora. Liga o teu rádio agora. Antes do coronavírus era assim, ó. Mulher foi estrupada, criança foi morta, aviões caíram, terremotos em vários lugares. Agora a notícia atual, o que? Coronavírus. Antes não podia usar máscara, agora tá falando pro povo até fazer máscara dentro de casa. O povo já não sabe nem mais o que falar, gente. É hora de nós termos o discernimento. É hora de nós buscarmos a Deus. Olha só, ninguém manda fechar os bares, mas as igrejas querem fechar. Irmãos, é forte. Eu quero dizer para você aqui em nome de Jesus, o justo ele vive pela fé. Se Deus está falando para você, atravessa o Jordão, atravessa porque Ele é contigo. Se Deus está falando para você fazer algo, faça, mas na direção de Deus. Não é de profeta meia boca, não. Não é de profeta meia pataca, não. Esses dias eu estava assistindo uma live, uma pessoa brigando com as outras igrejas porque estava entrando na transmissão ao vivo no mesmo horário. Se está dentro da igreja, o povo quer brigar por posição em altar. Se está na live, o povo está querendo brigar por conta de horário, porque está dando muitas igrejas fazer a live no mesmo horário, está bocriando. Ah, pelo amor de Deus, gente. Todo mundo, e não vem me falar por causa de horário não, que você pode estar assistindo essa live do pastor Alexandre e pode estar assistindo a live de outros pastores. O celular é seu. Você assiste o que você quiser. Você assiste o que você quiser, filho. Tem pastor que acha que é dono do povo. Você entendeu? Que as pessoas é dele como se fosse gado. Ainda que as pessoas são como ovelhas, comparadas como as ovelhas, mas são almas, são vidas e são livres. Amém? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você quiser assistir minha live, você assiste. Se você não quiser, se quiser assistir de outro pastor, você tem liberdade para isso. Amém, queridos? Então, né, lógico, as pessoas que estão debaixo da obediência do pastor, né? Que tem gente que é assim também, né? É igual crente macaco, cada dia tá num galho diferente, né? Aí já é desobediência e rebeldia, né? E que eu fico mais indignado é que tem um pastor que, quando um raço de plandarabacai, se uma ovelha dele sai e vai na outra igreja, ele quase mata a ovelha, quase mata a pessoa. Mas se é uma pessoa que sai, que vem na rebeldia de outro ministério para o ministério dele, ele abraça, que beleza, egoísta, falso, crente velho, toma vergonha e vá se converter. É lógico que eu quero que as pessoas venham para a minha igreja, quero sim. Quero que as pessoas venham para a minha igreja sim. Mas se vier em rebeldia, se vier porque arrumou contenda lá, se vier porque arrumou fofoca, fuxico lá, aprontou lá, pode ter certeza que Jeová vai mostrar e vai pegar. Denassum de cantarabaia, decebe andanai. Aleluia, eu estou cheio da autoridade de Deus aqui. Para dizer para você, meu irmão, aleluia, que é hora de nós colocarmos a nossa vida no altar. Que é hora de nós, aleluia, adorar a Deus verdadeiramente. E eu vou dizer mais. Transmissão ao vivo é transmissão ao vivo. Culto é culto. Não tem esse negócio de culto online. Você pode assistir
uma mensagem, um culto, glória a Deus. Culto é culto, transmissão ao vivo é transmissão ao vivo. Você pode filmar o culto, você está assistindo uma transmissão ao vivo. Culto você não levanta, você ouve a palavra. Culto você adora, você canta. Você conta um testemunho, você tem uma oportunidade. Culto você não fica indo toda hora para ir no banheiro. Após o culto você entra na fila, pede uma oração. Culto você é fiel, dizimista e ofertante, pela life não. Então aqui, irmãos, é como que se fosse um momento extra de despertamento. Amém? Vários comentários, glória a Deus, né? Nossa irmã Sandra disse, falou tudo. Irmã Sandra, uma bênção, né? Glória a Deus, né? Irmã Nélia disse, né? Verdade, falou tudo, glória a Deus, aleluia. Pastora Silvana diz, né? Crente macaco, tem um crente macaco, tem um crente andorinha. Um dia ele está na sua igreja, outro dia ele está na minha, né? Tem vários. Tem o crente de 1,99, né? Que é o crente namorador. Quando ele vê moça bonita, ele fica todo arisco, né? É o crente namorador. Se a varoa ou varão não tiver ali naquela igreja, ele vai para outra. Uma certa vez nós tínhamos uma jovem em nossa igreja que estava de jeito, desesperada. E os varão que iam lá na igreja, tudo casado. Senhor, ai pastor, acho que eu vou sair da igreja porque não tem um varão aqui para mim. Eu falei, não tem uma pessoa aqui, pastor, tá entendendo? Para que eu possa, quem sabe, namorar, tá firme aqui. Eu falei aqui, ó. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas, minha irmã, vai ser acrescentada. E não é que Deus trouxe o abençoado para lá, né? Isso há muito tempo atrás, eu era jovem. E não é que Deus trouxe o abençoado lá e não vão casar, né? É, ué. Então, querido, eu quero dizer para vocês, cuidado. Uma vez eu fui numa igreja e acho que esse pastor ele ficou até com raiva de mim. Ele falou assim, ó, que Deus está me mostrando que é para você lembrar aqui, que aqui neste ministério você vai ser muito honrado, que você vai estar à frente de uma obra. E aí eu falei assim, não é o que Deus me falou da última vez. Uma hora Deus fala uma coisa, Deus fala outra. E aí eu fiz prova com Deus. E Deus honrou aquilo que Ele tinha me falado a primeira vez. Então, querido, cuidado. Cuidado com essas transmissões ao vivo por aí, é bênção, é. O camarada já falou, ó, compartilha aí que Deus vai me revelar. Se é profeta mesmo, fala no teu coração, Senhor, se o Senhor está falando com esse homem aí mesmo, que ele vai falar o meu nome aí, eu não vou colocar, não vou compartilhar nada. E o Senhor que mostra para ele. Foi assim que Nabucodonosor não era nem um homem cristão não, tá? Era um rei pagão da Babilônia. Virou para os macumbeiros que ficavam do lado dele e falou assim, ó, eu tive um sonho. E o que os bruxos falaram? Conta-nos o sonho então que nós vamos dar a interpretação. Aí é fácil. O que o Nabucodonosor falou? Eu sonhei. Vocês vão ter que me contar o que eu sonhei. Vocês vão ter que contar, porque eu pago vocês é para isso. E se vocês não contar, eu mato vocês. Eu vou matar vocês. Vou acabar com vocês. Ah, meu filho. Os bruxos ficou tudo doido. Derebla, sublianto, neblacanto, nagas, doébia. E a Bíblia diz então que Daniel, juntamente com seus amigos, oraram a Deus, clamaram ao Senhor. E Deus mostrou para Daniel a estátua de Nabucodonosor, um peitoral de ouro, tá entendendo? De prata, de bronze, de ferro e barro. Denasto com mandalablacanto, neblacato, neblafeste, neblahai.
E a Bíblia diz que Daniel chegou e falou: me coloca diante do rei agora, porque eu vou contar o sonho, a interpretação de canto na Blahai. E a Bíblia diz que colocou Daniel, e Daniel falou assim, né? Deu glórias a Deus, o Deus do céu, contou o sonho que Nabucodonosor teve e contou a revelação e deu a interpretação. E por causa de Daniel, os mágicos, os sátrapas, os bruxos não morreram. Tá entendendo, irmão? Isso é profeta. Ele mostra quando ele busca de Deus. Deus fala quando busca de Deus. Então quero deixar esta palavra para a meditação dos irmãos. Aleluia. Quero deixar essa mensagem ao teu coração. Por que você acha que no Velho Testamento era difícil? Ainda tinha igual ali para você, mas era difícil ter falso profeta. Sabe por quê? Porque um falso profeta, quando ele entregava uma revelação, e aquela revelação, ela não se cumpria, sabe o que acontecia com o falso profeta? Ele era apedrejado. Ele era apedrejado. Por que você acha que a Bíblia diz que Jeremias, ele era um profeta chorão? Por que você acha? Já parou para refletir? Já parou para estudar a Bíblia? Muita gente fala que Jeremias era um profeta chorão, mas ninguém sabe por quê. É porque ele profetizava o que Deus mandava. Só que as profecias eram para o futuro e o povo queria que acontecesse já. E o povo queria. Jeremias foi muito humilhado. Jeremias, sabe, foi perseguido. Foi preso. Mas no final Deus honrou. Porque Deus havia falado para ele se render, né, ao império da Babilônia, porque senão todos morreriam. E aconteceu o quê? Que todos os imperadores e a família do rei foram levados escravos. Porque não ouviram a profecia de Jeremias através de Deus. E por que hoje muita gente vive, são caçadores de profetada, de patatada? Sabe por quê? É porque os profetas hoje não é apedrejado. Os profetas hoje não é morto. Mas sabe quem morre? Antigamente na lei, era na dispensação da lei. Olho por olho, dente por dente. Dispensação significa a forma de Deus lidar com uma determinada geração, certo? E essa geração do Velho Testamento era a dispensação da lei. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. Amém, queridos? Então o efeito hoje não é físico, é espiritual. Por que você vê muitos ministérios sepultados? Por que você vê famílias destruídas? Por que muitas das vezes você vê pessoas que estão em cima de um altar, mas não têm conhecimento bíblico? É porque foram mortos espiritualmente. Então, queridos, não estou aqui querendo falar para você não acreditar em um servo de Deus quando ele diz assim diz o Senhor, não. Eu estou falando para você buscar o conhecimento da palavra de Deus, que Deus vai te mostrar, que Deus vai te revelar se aquela revelação é de Deus ou não era, ou ainda vai se cumprir. Amém? Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito séria. Eu não, sabe, às vezes eu tenho essa coisa aqui que eu faço assim, parece que eu fico muito bravo. Não, irmãos. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa extrovertido. Mas a hora de brincar é a hora de brincar. A hora de falar sério é a hora de falar sério. E a palavra de Deus não é brincadeira. Você já parou para pensar, irmãos? Se Deus brincasse com você, se Deus levasse você na brincadeira, você ia ficar muito triste. E eu não ia. Então eu quero dizer para você, não leva a Deus na brincadeira. Não é que você não tem que rir, não é que você tem que... Sabe, quando eu digo levar as coisas na brincadeira, é não dar seriedade devida à palavra de Deus. Amém? Eu quero agora, né, fazer aqui uma oração forte por você, amém? Que nos acompanhou, né? Igual a nossa irmã Sandra, que bênção, né? Irmã Sandra tá uma bênção. Tô orando por você, viu, irmã?
Eu já acordei de madrugada para orar pela tua vida, pela vida do Bruno também, da Natane, né, da irmã Nélia. Glória a Deus. E você, irmão, que quer fazer parte do grupo SOS Oração, que são pessoas que eu tenho orado, o nosso telefone é 994206503. Repetindo o telefone do grupo SOS Oração, onde você diariamente vai receber orações pelas madrugadas. É 994206503. A nossa irmã Nélia dando aí os likes, né? Em nome de Jesus, tá? Então, nesse momento, se você está sentindo dor aí agora, glória a Deus, minha irmã Sandra, louvado seja Deus pela tua vida, amém? Se você está sentindo alguma dor, alguma enfermidade aí agora, eu te convido a colocar a mão no local da enfermidade. Se a coisa, o problema não é físico, é espiritual, coloca a mão no teu coração ou na tua cabeça, porque eu vou orar aqui agora e Jesus Cristo, ele vai entrar com providência, porque tudo que é ligado na terra será ligado também no céu, amém, querido? Glória a Deus, é momento de oração. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, nessa tarde, meu Deus, eu quero apresentar a vida de cada um dos irmãos que me acompanham nesta transmissão ao vivo, Pai. Meu Deus,